Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócios. A inflação sob controle provoca a queda da taxa básica de juros. Copom reduz a taxa Selic para 9,25%. Temos motivos para comemorarmos no que se refere à taxa básica de juros. Na última reunião do Copom, ocorrida no final de julho, especificamente no dia 26, o Comitê de Política Monetária anunciou sua decisão, de forma unânime entre os conselheiros, a queda na taxa de juros de 10,25% para 9,25%. Trata-se da 7ª queda seguida e agora conseguimos romper a barreira dos 2 dígitos. É a primeira vez desde o final de 2013 que a taxa Selic fica abaixo de 10%. Então, podemos observar aqui no gráfico que no ano de 2012 para 2013, tivemos a taxa lá em outubro, novembro e dezembro de 7,25%, período que, inclusive, houve a mudança na caderneta de poupança para tornar os títulos públicos atrativos, porque a poupança pagava mais e isento de imposto de renda. Mexer na poupança para conseguir fazer com que a taxa de juros caísse neste patamar, a 7,25%. Um ótimo período para quem conseguiu financiar a casa própria. O financiamento, na época, girava em torno de 7,5% ao ano, uma excelente taxa. Só que, como notícia boa dura pouco, a taxa de juros começou a subir. Em 2013, caminhou para fechar o ano em 10%. O ano de 2014, logo no início, já foi para 11%. E no ano de 2015, se manteve até 2016, até a metade do ano de 2016, a 14,25%. Assim que o Temer assumiu, Henrique Meirelles assumiu o Ministério da Fazenda e o Ilan Godfrey começou a trabalhar em medidas necessárias para o país para conseguir conter a inflação e assim reduzir a taxa de juros. Foi reduzindo e agora temos sim que comemorar, porque pelo menos rompemos a barreira dos 2 dígitos. Estamos hoje com uma taxa de 9,25%. A decisão veio ao encontro das expectativas do mercado financeiro. O Copom manteve a mesma queda da reunião ocorrida no mês de maio, ou seja, manteve o ritmo de queda em 1 ponto percentual. Os analistas estão estimando que a taxa chegará no final deste ano a 7,5%. Taxa que, segundo as expectativas dos analistas, ficará neste patamar até o final do ano que vem, até o final do ano de 2018. A redução está sendo possível devido à inflação estar se comportando abaixo da meta determinada pelo Conselho Monetário Nacional para este e para o próximo ano, que é de 4,5%. A inflação sob controle é uma boa notícia, pena que é devido ao fraco nível de atividade econômica, quer dizer, pouco consumo. No primeiro semestre desse ano, segundo o IBGE, a inflação oficial, que é o IPCA, ficou em 1,18% e a expectativa do mercado é que ela feche o ano em 3,33%, bem abaixo do centro da meta, que é 4,5%. Como o Banco Central é o responsável pelo cumprimento da meta de inflação, determinada pelo Conselho Monetário Nacional, quando a inflação está sob controle, o Copom abaixa a taxa Selic, que é a balizadora de todas as demais taxas de juros praticadas no mercado financeiro. A queda nos juros serve para estimular
a atividade econômica, na medida em que barateia o crédito, buscando desta forma gerar atividade econômica, gerar consumo. Já quando a inflação está acima do teto da meta, o Copom trabalha aumentando a taxa Selic, tornando assim o crédito mais caro e, com isso, desestimula o consumo, provocando a queda na inflação. A manutenção do ritmo de corte de juros na próxima reunião do Copom, marcada para o começo de setembro, dependerá da permanência das condições descritas no cenário básico do Copom e de estimativas da extensão do ciclo. Conforme informou a autoridade monetária, o ritmo de flexibilização continuará dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos, de possíveis reavaliações da estimativa da extensão do ciclo e das projeções e expectativas de inflação. Ainda segundo nota da autoridade monetária, o comitê entende que a convergência da inflação para a meta determinada pelo Conselho Monetário Nacional para este ano, que é de 4,5%, no horizonte relevante para a condução da política monetária, que inclui o ano calendário de 2018 e é compatível com o processo de flexibilização monetária, ou seja, com o corte dos juros. Este comentário indica a continuidade da redução da taxa Selic nos próximos meses. Ou seja, a expectativa do mercado é que a taxa caia para 7,5% no final deste ano e fique ao longo do ano de 2018 nos 7,5%. Quer dizer, uma taxa boa comparada aos 14% que vivemos ao longo de 2015 e 2016, é realmente um fato a ser comemorado estarmos caminhando para fechar o ano a 7,5%. A estimativa anterior era 8%. Os analistas já refizeram os cálculos, projetando uma taxa abaixo dos 8%, 7,5%. Com a redução da taxa Selic para 9,25% ao ano, conforme a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, a ANEFAC, os fundos de renda fixa começarão a ficar menos atrativos frente à caderneta de poupança, devido à cobrança da taxa de administração, pois os fundos de renda fixa sobem e descem acompanhando a taxa Selic. E neste caso, com a queda da Selic, que ocorreu recentemente, cai também os rendimentos destes fundos. O investidor precisará acostumar-se com taxas menores, pois estavam antes acostumados a taxas de 2 dígitos, 10, 11, 12, 13%. Agora vão ter que se adequar a taxas que giram em torno de 9% neste momento. Já a poupança, quando a taxa de juros está acima de 8,5% ao ano, como atualmente, está limitado a 6,17% ao ano, mais a variação da TR. Outra opção de investimento são os títulos públicos, que podem ser adquiridos pelo Tesouro Direto, pela internet, via banco ou corretora. Quem procurou após a redução da Selic já observou taxas girando abaixo de 10% ao ano. Mas lembrando que você, ao investir em títulos públicos, o rendimento contratado é até o final do prazo que você contratou. Então, se você toda semana for olhar o rendimento do teu título, vai ver ele dia a dia oscilando, dependendo, claro, da oferta e da demanda por aquele determinado título. Então, comprou, lembre-se que é um investimento de longo prazo e a taxa contratada é a taxa para manter até o vencimento daquele título. Ou
se você preferir, vender no momento certo. Qual que é o momento certo? Quando estiver pagando uma taxa atrativa. Vamos analisar como está a expectativa do mercado quanto a alguns indicadores da economia brasileira. Para isso, acessamos o relatório de mercado Focus, ou relatório Focus, ou ainda como é conhecido, Boletim Focus, que é uma publicação online divulgada todas as segundas-feiras pelo Banco Central, contendo um resumo das expectativas de mercado a respeito de alguns indicadores da economia brasileira. Esse relatório é elaborado pelo Departamento de Relacionamento com Investidores e Estudos Especiais, o GERIM, do Banco Central, e apresenta resultados da pesquisa de expectativas de mercado, um levantamento diário das previsões de cerca de 120 bancos, gestores de recursos e demais instituições, empresas do setor real, distribuidoras, corretoras, consultorias, entre outras, para a economia brasileira. Esse acompanhamento da evolução das expectativas de mercado para as principais variáveis macroeconômicas e divulgação dos indicadores faz parte do arcabouço do regime monetário de meta de inflação. Através do relatório Focus, as empresas e o cidadão podem acompanhar o que os agentes de mercado estão projetando, constituindo, desta forma, ferramenta importante para o planejamento de suas ações de curto, médio e longo prazo. Vamos acompanhar como andam as expectativas. Então, olha só, peguei os 4 principais indicadores. Peguei a inflação oficial, que é o IPCA. Há uma semana, a expectativa do mercado é que a inflação fecharia o ano a 3,45, subiu um pouquinho a 3,50. Esse aumento foi fruto justamente do aumento dos impostos nos combustíveis, e esse aumento vai refletir num pequeno aumento dos demais produtos da economia brasileira. Já para o ano que vem, a expectativa manteve-se inalterada, nos 4,20%. Lembrando que a meta tanto deste ano quanto para o ano que vem é de 4,5%. Então, em ambos os anos, a expectativa é uma inflação comportada, girando abaixo dos 4,5%. Em termos de câmbio, quem tem muitas operações internacionais, oriundos de exportação ou de importação, ou aqueles que pretendem especular no câmbio, olha só, quem espera que o câmbio chegue 3,70, 3,80, olha, vai se frustrar com essa expectativa, porque o mercado espera este ano que o câmbio feche a R$ 3,25 por dólar e no ano que vem em 3,40. Então a expectativa é que praticamente o câmbio ande de lado durante esse segundo semestre e durante todo o próximo ano. Já a taxa básica, como anteriormente eu comentei, hoje está em 9,25%, os analistas já recalcularam e jogaram ela para baixo. A expectativa é que feche em 7,5% e o ano que vem ande de lado durante todo o ano também a 7,5%. Aquela taxa que vocês viram lá de 2013, 2012, final de 2012, início de 2013, quando foi possível contratar financiamento imobiliário, por exemplo, na faixa de 7,5%. Já o crescimento, uma boa notícia é que pelo menos ele continua estável. Parou de cair, já é um bom resultado. O fato de crescer pouco, pelo menos indica um pequeno crescimento. Já para o ano de 2018, a gente espera um crescimento maior. Lembrando que começamos o ano numa expectativa de fechar a 0,5%, já caiu para 0,34%, mas pelo menos estabilizou. Já para o ano de 2018, era de 2,5% e agora 2%, mas se estabilizou
a partir do mês de maio. Então, é um excelente resultado se ocorrer, uma vez que estamos saindo de uma recessão de mais de 7%, 2 anos seguidos de queda. Então, a recuperação tímida nesse ano é o que a gente está assistindo e acompanhando, e uma recuperação melhor no ano de 2018. Expectativa de inflação e juros em queda, mas continuamos firmes entre os primeiros no ranking mundial dos juros reais. Juros e inflação em queda. Comemoramos a queda abaixo dos 10% dos juros, mas quando comparada aos outros países, o cenário continua sendo frustrante. Com a redução de juros promovida pelo Copom no final de julho, o Brasil caiu do 2º para o 3º lugar no ranking mundial de juros reais, calculados com o abatimento da inflação dos 12 últimos meses, compilados pela consultoria Moneyou e pela Infinity Asset Management. Vamos dar uma olhada como estamos neste cenário de juros. Vejam bem, nós caímos para o 3º lugar. É uma boa notícia, tínhamos que ter caído mais. Então, em primeiro lugar, pagando juros reais, está a Rússia, 4,59%. Em segundo lugar, a Turquia, 3,93%. E em terceiro lugar, o Brasil, 3,71%. Como essas empresas chegaram a esse resultado? Como que essas duas consultorias fizeram esse cálculo? Pegaram a taxa de juros que o Brasil está pagando e os outros países também e descontaram a inflação até este momento. Então, descontando a inflação, o Brasil paga uns juros reais de 3,71%. Então, é muito juros comparado ao que os outros países pagam. Por exemplo, a África do Sul paga 0,86%, a nossa vizinha Argentina paga 0,36%, já os Estados Unidos, que paga pelos títulos públicos americanos em média 1,25%, quando você desconta a inflação, lá eles levam prejuízo, quem aplica em títulos públicos, porque acaba perdendo em torno de 1%. Já o Reino Unido, que dos 63 países está na posição 39ª, paga um juro negativo de 2,24%. Por quê? Porque eles pagam somente 0,25% ao ano. Isso mesmo, 0,25% ao ano. Aí vocês com certeza devem estar se perguntando, mas e tem demanda para esses títulos? Tem. E muito mais demanda do que pelos títulos brasileiros, porque é uma questão de risco e retorno. Se o Brasil não consegue fechar as suas contas, inclusive fechando com rombo e aumentando ainda mais a projeção desse rombo, de 139 para 159 bilhões, o investidor lá fora pensa, será que vale a pena eu colocar dinheiro nesse país, mesmo pagando 3,71% de juros reais? Quando a gente compara a remuneração do título público, o Brasil está em segundo, ficando atrás apenas da Argentina. A Argentina paga 26,25%, o Brasil 9,25%, a Rússia 9%, o México 7%, os Estados Unidos 1,25%, o Reino Unido 0,25% ao ano. A média é de 2,71%. Então veja bem, na média dos 63 países pesquisados, 2,71%. Enquanto estamos pagando? 9,25%. De juros reais, na média, é um juro negativo. Nós estamos pagando 3,71%. Mas é toda uma questão de risco e retorno. Se o Brasil decidir, eu vou pagar 5%, não é a opção do país. Para fechar as suas contas, o país precisa vender títulos públicos para ser atrativo o título, porque não temos grau de investimento, perdemos o grau de investimento
no início da recessão. Então, ao perder grau de investimento, o investidor calcula o risco e cobra mais. Então, não é eu querer pagar menos, é o investidor estar disposto a emprestar a juros menores. Por isso que a expectativa é que tenhamos uma queda até os 7,5%, fechando 2017, e 2018, no compasso das eleições, ficar esperando o que vai acontecer em 2019. Então, andar de lado no ano de 2018, para esperar quem vencerá as eleições e como que vai se comportar a economia até o fechamento do ano que vem. Bem, é uma série de dados importantíssimo. Não deixe de acessar no site do Banco Central toda segunda-feira e acompanhar a estimativa do mercado. São 120 profissionais, analistas, que respondem um questionário quanto às suas expectativas. Com base a este relatório de mercado, ao relatório Focus, você passará a melhor administrar os seus recursos. Então, vamos acompanhar, torcer para que esses números permaneçam e que a economia, aos poucos, vá retomando o crescimento para resultar em geração de emprego e renda, que é o que mais o Brasil está precisando neste momento. Bem, termina aqui nosso programa Gestão de Negócio. Escreva para nós através do nosso e-mail tv@unipar.br. Encaminhe suas sugestões, suas dúvidas e também as suas críticas. Muito obrigado pela sua audiência.